E eu estou aqui em mais uma bela paisagem de Cabo Frio. Entre o Portinho e Palmeiras. Um cenário lindo, né? Eu digo isso porque realmente é um lugar maravilhoso. Nossa cidade tem lugares fantásticos. E eu me pego pensando, para começar o nosso programa de hoje, sobre a importância de olhar o lado positivo das coisas. Tem gente que acha que isso é bobagem, mas pensa comigo. Esse dia está lindo, poderia estar chovendo. Isso é bom ou é ruim? Se você fosse agricultor e está chovendo, isso é muito bom. Isso é excelente para a plantação. É preciso água para florir a plantação, para colher melhor. Para quem não precisa exatamente de chuva naquele momento, parece muito ruim. A chuva atrapalha a locomoção, muitas pessoas reclamam. Mas e se você parar nesse momento em que as coisas não estão indo muito bem e analisar que é preciso chuva para poder florir, como canta Bethânia, não é? Ou seja, é sempre possível ver dois lados de uma mesma situação. De que lado você prefere olhar? Se hoje está chovendo e isso me impossibilita de alguma forma a fazer algo na vida, ao invés de reclamar que, nossa, está chovendo, que coisa horrível, não vou poder fazer aquilo que eu imaginava. Nossa, que maravilha, está chovendo, porque eu dependo diretamente da natureza e a natureza precisa de chuva. E essa chuva é muito importante para o crescimento das plantas que vão me alimentar, como é importante para todo o clima do planeta. E aí, entendeu? De que jeito você prefere olhar o que está acontecendo na sua vida nesse momento? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu prefiro olhar as coisas que me acontecem de forma positiva. E você pode fazer isso também. Vai mudar completamente a sua maneira de sentir diante dos desafios que você vai com certeza vencer. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui para você, com você, por você. Como eu sempre digo, nosso programa se preocupa em trazer realmente matérias especiais que possam, de alguma maneira, contribuir para melhorar a nossa vida. E obrigada a você que tem mandado mensagens positivas, me estimulando a continuar produzindo conteúdo. Afinal, quais são as distrações da garotada de hoje? TV, internet, jogos eletrônicos. E aí? Onde fica o lugar para o livro? Como é importante o hábito da boa leitura. O livro, no cotidiano, ajuda a formar um senso crítico, a despertar a sensibilidade, a imaginação, entre outros benefícios. E os malefícios da falta da leitura, a gente tem visto no cotidiano. Pessoas que não têm uma boa escrita e, consequentemente, também não interpretam bem os textos. Eu bati o papo com uma pessoa que veio de longe para conversar com a gente. Eu recebi em Cabo Frio a vovó Malico. Vamos conferir. Eu estou tendo a oportunidade de conversar hoje no nosso programa com a vovó Malico. Você vai saber quem é. Eu estou falando da Josmarie. Gente, Josmarie? Que nome é esse? Também é personagem? É uma honra recebê-la aqui no nosso Simplesmente Vovó Maria. Seja bem-vinda. Ela veio de muito longe. Josmarie? Josmarie? Vovó Malico. Segundo Exupéry, longe é um lugar que não existe. Você vai onde você quiser, por pensamentos, palavras e obras. Eu sou dali, do Espírito Santo, da cidade de Linhares, maior produtora de cacau, inclusive Cacau Show, que está ali em Paris. Nós temos um museu
do cacau, com vários monumentos feitos por um artista plástico de Linhares, lá em Paris, na França. Eu estou ali, sou de Linhares, onde também nós produzimos várias frutas, como mamão papaya, o limão Tahiti, a manga Aden, banana da melhor espécie. E sou dali, simples professora de educação física. Professora de educação física, simples coisa nenhuma. Ela tem toda uma trajetória dedicada à literatura. Como é que aconteceu isso? Isso é uma história muito linda. Quando eu era menina, eu via minha mãe conversar, ainda grávida, com meus 2 irmãos que vieram depois de mim, o João Miguel, que me deu esse apelido de Malico, porque ele não conseguia falar Josmari, então ele falava Jorge Malico, e ficou, pegou. E Jacinto, hoje conhecido como Pé de Pinto. E eu vi uma mãe grávida, deitada, acariciando aquele ventre e contando histórias. E falando em latim, Pater Noster, que és in celi, santificare in nomine tu. Que lindo. Falando em italiano, buongiorno, buongiorno. Falando em francês, je parle français. Uau. Falando em inglês, do you speak English? Cantando as mais belas histórias, cantando. Dorme, neném, mãe tem que fazer roupa pra lavar, ver aí, vá na TV. Mamãe era assim, criava e criava. Que E contava inspiração. histórias e mais histórias. E aí você virou contadora de histórias. Não é bem assim. Tempos depois, a Fundação Biblioteca Nacional ofereceu ali, na capital, em Vitória, no Espírito Santo, Sudeste, como poucos aqui sabem, penso que estamos no Nordeste. Nós somos logo depois daqui do Rio de Janeiro, Sudeste. E o ProLer foi para lá, Programa Nacional de Incentivo à Leitura, oferecendo oficinas de contadores de histórias. Paguei substitutas, 2 horários, como estou pagando aqui, para ficar 10 dias aqui no Rio de Janeiro. A Bienal Internacional de Livros. A única escritora que tem os livros todos em braille e libras. E fui até o Vitória, aprendi a contar histórias e daí a 15 dias eu já estava também ministrando cursos de contadores de história e tirando aquilo que eu gastei, é claro. Vovó Malico, como surge então a ideia de fazer livros em braille? Você sentiu que havia essa necessidade, as pessoas precisavam desse material? Iva, Ou foi uma experiência pessoal, familiar? Iva, não só em braille, como também em libras, como já disse. Não sei falar, não sei escrever, não sei ler em braille e nem sei traduzir em libras. A única coisa que eu sei falar, tarde, dia, boa noite, só em libras. Mas a sensibilidade, graças a Deus não tem ninguém em minha família deficiente visual ou deficiente auditivo. Não foi preciso que isso acontecesse para que eu tivesse a sensibilidade de não olhar para o umbigo, para olhar para um todo, como cristã que sou. Agradeço a Deus pelos meus valores e de ter tido essa sensibilidade. Para fazer esses livros nós já pagamos antecipadamente. Por quê? Quem produz esses livros são funcionários públicos estaduais, no Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual em todas as capitais do Brasil, inclusive aqui, no Rio de Janeiro. Nós já pagamos antecipadamente através dos impostos, que nós somos impostos a deixar do que nós recebemos. Esse Por que você ri? livro?
porque nós somos impostos. Esse foi o primeiro livro, Rio Doce, de Vovó Marico? Não. Primeiro foi o primeiro. Chico Boneco. Chico Boneco. Chico Boneco é um fazendeiro. Era um fazendeiro de pequeno porte. 15 alqueires de terra para 12 filhos. E ele vinha para a cidade para vender os produtos dele. Eu sou essa menina que andava no burrinho dele. E dizem que ele virava lobisomem. Particularmente, eu nunca vi. Mas ele andava pelas ruas de Linhares e quando as crianças corriam, porque eu em cima do burrinho eu chorava. Ah, me larga, seu carniceiro! Escandalosamente. Cala a boca aí, menina. E quando as crianças corriam, ele dizia, você aí, com as unhas grandes, negro alto, orelha de abano, e as crianças estatalavam. E quando ele pegava uma criança, ele enchia o bolso, as mãos de bala, e as crianças ficavam ali carinhosamente com o seu Francisco, Chico Boneco, porque ele andava como um mamulengo, meio boneco. Depois veio Irene. Irene, que era uma epilética. Até antes de eu escrever esse livro, disseram que ela era doida. Eu tirei esse estigma. Irene não era doida, ela era apenas epilética. E estando com os remédios em dia, ela não desmaiava. Então é baseado numa pessoa. Sim, todos eles são reais? Todos são reais, nós convivemos com eles. Uau! Irene passava nas ruas toda cheia de sacola e bem pintada, com bastante adereço, pedia para tomar banho e ajudar alguma coisa para poder comer. Os pais dela já haviam morrido. Irene era muito querida lá em Linhares, pessoa maravilhosa, morena, parda como eu e queridíssima na cidade. Morreu por causa da falta de remédio. Aquele homem que dava remédio para ela, num feriadão, terminou o remédio, ela teve uma crise, caiu, bateu a cabeça e as pessoas não a acudiram a tempo. Há 15 anos atrás veio a falecer. Irene. Irene boa, Irene preta, Irene sempre de mau humor, de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. E Xenxa, meu branco, e São Pedro Bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Rio Doce. Oh, meu Rio Doce. Doces são seios. Eram doces. O doce. Perguntou o doce qual era o doce mais doce. O doce, com palavras doces, respondeu o doce. Que o doce mais doce é o doce de batata doce, e era o Rio Doce, hoje ácido. O doce que me viu nascer. O doce que viu meus netos nascerem. O doce que se tornou ácido por causa da ganância dos empresários, em um modo especial, também da Samarco. Este Rio Doce, hoje, intransitável. Ele trata do quê? Ele fala justamente desde a época de quando o Rio Doce foi invadido por todos os europeus que por aqui passaram e outras nações. A bem da verdade, eles vinham pelo Rio Doce para chegar até as Minas Gerais. E tinham que passar por Linhares. Já há quanto tempo você está atuando aí como contadora de história, distribuindo o seu trabalho, os seus livros na rede pública, para as pessoas com deficiência? Tem pouco tempo, a partir de 1999. 99? 99, porque eu comecei a trabalhar em 62 como professora. Eu só tenho 55 anos de atuação. Eu me aposentei em 95, mas continuo em atividade e continuo minha trajetória que Deus determinou. Tudo que eu faço não vem triplo, não.
vem quíntuplo, sextuplo, milhares de vezes mais para mim, para nós, para o mundo. Se todos fossem iguais a você. Que maravilha viver. Como diz o Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E com essa frase, a gente encerra o nosso bate-papo com ela. Já? Ah, que pena! Adorei estar com você e aprender um pouco mais de história. Obrigada. Sem energia nada funciona. Os elétrons eletrônicos só funcionam através da energia elétrica. E eu sou movida a energia, motivação. A gente sempre procura trazer para o nosso programa terapias alternativas, integrativas, complementares. E nós vamos conversar com uma terapeuta prânica para saber o que é isso, do que se trata, como usar. Seja bem-vinda mais uma vez, obrigada. Obrigada, prazer estar aqui, né? Prazer todo meu. Para a gente poder falar mais um pouquinho sobre essas terapias. No nosso primeiro bate-papo, você fez referência ao toque quântico. Como é que nós poderíamos traduzir isso para os nossos amigos e amigas telespectadoras? Olha, o toque quântico, ele é uma terapia, né, que trabalha com respiração e movimentos de mãos. Movimentos de mãos não, na verdade, você em posição de mãos, né, que você coloca a mão em determinadas partes, né, onde a pessoa está sentindo dor, na verdade, e você fica fazendo respiração naquele local, com a mão naquele local. E aí tem um tempo para você fazer, um tempo, né, para você ficar aplicando, né? Só que, como eu falei, hoje em dia acaba que eu uso muito mais o Magnify Healing do que o toque quântico. O toque quântico, ele é mais utilizado, então, para situações pontuais, específicas no organismo? Sim, quando a pessoa está mais com dor, né? Ele é mais voltado para essa questão mesmo. E alivia mesmo? Comprovadamente, todo mundo sente esse reflexo? Olha, eu estava com uma dor no meu ombro e eu fiquei fazendo essa experiência em mim, né, de colocar a mão no ombro e ficar... Você mesmo pode se aplicar? Você mesmo pode se aplicar, né? E aí a respiração, ela tem maneiras de você fazer, tempos diferentes de você fazer. E realmente a dor, com o tempo, ela foi suavizando, né? Mas não era nada muito agudo, né? Muito forte, era uma coisa mais suave. Mas depois que eu conheci o Magnify Healing, acabei que eu me encantei mais pelo Magnify Healing do que pelo toque quântico. Eu acredito assim, que todos nós temos, né, essa energia curativa nas nossas mãos. A questão é da gente desenvolver e canalizar e utilizar isso de uma forma positiva, tanto para a gente quanto para outras pessoas, né? Sempre somando com a medicina. Né? Claro. Né? A gente nunca vai abandonar a medicina, de modo algum. Isso são coisas complementares para somar e ajudar no processo das pessoas. É porque a medicina tradicional, ela atua direto no organismo para uma questão pontual. Mas assim, a gente é muito mais do que só o corpo físico, né? Sim, a gente é uma energia, né? Então, por isso que, né, todos nós temos esse potencial de curativo nas mãos, mas a gente precisa trabalhar, aprender e estudar, né? Como é que você lida com o preconceito, com a falta de informação que leva, às vezes, a uma rejeição a uma determinada terapia? Isso é bem delicado, porque hoje em dia as pessoas têm muito preconceito, né? Então, assim... eu argumento até um determinado ponto, né? Mostro, né, a apostila, por exemplo, o Magnify Healing tem apostila, né, sobre o Magnify Healing, tem material. A gente mostra, mas a gente também precisa respeitar o tempo da outra pessoa, né? Se você conversa, argumenta e ela também está fechada, né, não quer ouvir, então a gente também precisa aprender a respeitar o tempo de cada um, né? Agora, Luciana, constelação familiar, o que é isso? Bom, a constelação familiar é uma abordagem terapêutica breve que foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. Ele ainda está vivo, né? Ele tem cerca de 91 anos. Agora, esses dias de outubro,
Ele está promovendo um seminário lá na Alemanha com a esposa dele, Sophie Hellinger, né? Então, assim, ver esse homem de 91 anos ainda atuando é uma coisa, assim, brilhante, fantástica, né? Ele foi padre, é isso? Tem alguma história aí do passado dele? No passado ele estudou como seminarista, né? Ele trabalhou como, acho que cerca de 15 anos, com uma tribo, os Zulus, na África, né? E depois ele largou, né, a teologia e foi estudar outras coisas, terapias, né? Se tornou terapeuta. E ele é, então, o autor do método? Ele é autor do método, aonde ele percebeu que existem dinâmicas, que ele chama que são dinâmicas ocultas, nos relacionamentos, né? Então, a constelação, a pessoa normalmente escolhe um tema que ela quer trabalhar e, em função do tema, a gente monta a constelação familiar da pessoa, né? Constelação está se referindo o quê? A antepassados? Sim, está ligado com antepassados, com problemas, às vezes, energéticos mesmo, que às vezes a gente pode estar, porque a constelação usa esse termo, né, emaranhado, com uma questão de algum antepassado, independente de você ter conhecido, né, porque é uma questão energética. Então, às vezes, pode estar repetindo um padrão, a vida pode não estar fluindo muito bem, né? Então a gente vai pesquisando, né, através da constelação. A pessoa escolhe o tema, em função do tema a gente monta, esse termo que a gente usa, né? Montar a constelação. Aí os representantes precisam de um tempo para atuar ali, né, para se perceber. E aí a gente vai fazendo movimentos, vai colocando pessoas ou tirando falas que a gente vai fazendo para trazer mais harmonia, né, para aquela situação. Porque você traz à luz o que está ali emaranhado, né, vamos dizer, embrulhado ali, né? Então você traz à luz aquilo e a vida da pessoa flui melhor, né, uma possibilidade. E a constelação a gente usa esse termo, né, de reverberar, né? Então isso vai reverberar nela e na família dela, né, no sistema dela. Se quiser conhecer um pouquinho mais da constelação familiar, você está aí na rede social, né? Sim, estou, sim. Com que nome? Eu estou como Luciana Machado, né? E telefone de contato? Ah, sim, é 21, que é Rio de Janeiro, né? 99765-0335. Obrigada. Muito obrigada. E depois de conhecer mais sobre terapia prânica, eu quero te convidar a mergulhar no universo dos chás. Enquanto aqui eu desfruto dessa natureza, dos pássaros numa verdadeira orquestra sinfônica, isso me lembra como nós vivíamos antenados com a natureza e sabíamos para que usar determinados chás para melhorar o nosso bem-estar, a nossa saúde. E hoje, mais do que nunca, precisamos voltar a esses conhecimentos. É o que a nossa ecochefe Mônica Bull traz no programa de hoje. Vamos conhecer mais? Olá, mais uma vez aqui falando sobre o nosso assunto favorito, no nosso favorito, simplesmente Iva. Vamos falar hoje sobre uma erva chamada Camellia sinensis. A Camellia sinensis ela ficou muito famosa por suas propriedades emagrecedoras, antioxidantes, uma erva que muitas pessoas tomam para diminuição de colesterol e principalmente para rejuvenescimento, porque ela tem uma quantidade de vitamina C muito grande, tá? E a gente vai descobrir uns aspectos bem interessantes da Camellia sinensis. Camellia sinensis é uma planta, uma erva. Só que dela são extraídos vários chás. Tudo depende do processo de fabricação desse chá. E vocês sabem que os chineses, eles são famosos por dominarem a arte da fermentação e a arte do processamento dessas folhas. Então essa planta Camellia sinensis, quando você colhe os brotos das pontas, que são brotos brancos, porque ele parece que tem uma penugemzinha branca, e essa erva é rapidamente seca e processada, ela se torna um chá mais claro
aqui a gente atribui o nome de chá branco. Essas mesmas folhas colhidas e ligeiramente processadas e fermentadas são chamadas de chá verde. Quando essas mesmas folhas são folhas muito velhas, né? Não são essas folhas mais jovens, elas são chamadas de banchá, que é um chá muito usado pelos macrobióticos, um chá que tem muitas propriedades digestivas, né? Então é chamado de banchá. Quando essas folhas, elas são queimadas, né? Fermentadas e queimadas, ela é o que a gente conhece como chá preto, o nosso chá preto antigo, famoso, tá? E quando essa mesma folha, ela passa por um processo longo de fermentação, ela é chamada de chá vermelho. O que acontece é que é uma mesma erva, mas são sabores completamente diferentes. Dessa mesma planta, a Camellia sinensis também, você colhe o chá amarelo, que é parecido um pouco com o chá vermelho, só que ele sofre mais fermentações e mais secagens. Então é um chá mais raro, né? Mas também um chá muito saboroso. Outro aspecto interessante dessa erva é como preparar o chá corretamente para que você extraia uma boa quantidade de vitamina C e de taninos. Primeiro, a quantidade é muito importante. Muita gente não gosta do chá verde, vermelho, branco, porque diz que ele fica agarrando aqui. Isso é excesso de tanino, isso é quantidade errada de chá para a quantidade de água. Primeiro, qualquer desses chás, você precisa aquecer a água e não ferver, tá? Então essa água, como é que você observa? Você observa no fundo da chaleira, começam a levantar bolinhas, como se fosse bolha de água mineral. Antes da fervura, esse chá está preparado para a infusão. Então você vai apagar o fogo e vai colocar a erva na proporção de uma colher de chá bem rasa para uma xícara de chá. Essa é a medida correta. Esse chá precisa ficar um chá suave, porque se ele fica muito forte, ele realmente não é benéfico, ele é maléfico e você sente, ele agarra aqui na garganta pelo excesso de tanino, tá? Então é muito importante que você não ferva a água tem que ser aquecida e também você veja essa quantidade correta de chá. Uma colher de chá rasa para uma xícara de chá. E esse chá você pode fazer somente com a folha, ou só chá branco, chá verde, ou só chá vermelho, ou você pode aromatizar esse chá. Com o quê? Com flores de hibisco, com cascas de laranja, cascas de limão, casca de abacaxi também fica muito gostoso. E é um chá que tanto pode ser servido quente quanto frio. Isso é um assunto que a gente vai deixar para um outro programa. Muito obrigada, muita gratidão pela sua companhia. Obrigada, Mônica. A gente sempre aprende mais aqui no nosso Simplesmente Iva Maria. Eu sou a primeira, eterna aprendiz. Valeu pelas dicas. Antes de terminar o nosso programa, eu quero fazer um agradecimento especial a Kátia Mendonça, do Estúdio da Beleza Kátia Mendonça Divas. Fica em São Cristóvão, Cabo Frio. E também destacar que eu uso laranja rosa acessórios, da minha amiga Vivi. Ah, você já entrou no nosso canal no YouTube? Vai lá, se inscreve gratuitamente. Veja os nossos programas ou reveja. E indique, compartilhe com os seus amigos. Acompanhe também o nosso trabalho na rede social. Tem todas as formas aí de entrar em contato, tá bom? Eu fico por aqui. Até a próxima. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.